Gravando. Agora deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Vamos, antes de começar a fazer Sim. Pode falar, Lê. Pode ir, você. Vamos, acho que a gente também, uma coisa que a gente quer colocar, né, porque a gente não tem esse hábito, mas eu acho que a gente podia fazer uma oração antes, né, de começar, até pedir para o Espírito Santo nos iluminar para quem vai, para todos nós, né, tanto a Isa que vai ministrar e para nós que vamos ouvi-la. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Tá, vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não. Ainda não. Agora sim? Agora sim. Nessa primeira aula, meninas, a gente vai falar sobre o mínimo que você precisa saber sobre a fé católica. E aí, parece, né, tão pouquinho, mas vocês vão ver agora, nessa aula e nas próximas aulas, a imensidão que é a nossa fé, a riqueza que é a doutrina católica, e o quanto isso é só assim, uma sementinha que vai ser plantada no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente possa ter sede de procurar ainda mais. Vocês vão ver que apesar de a gente estudar agora, lemos um livro, vamos fazer essa aula, só vai nos dar mais fome, vai nos dar mais vontade de entender que uma coisa que é quase que infinita. Para a gente falar sobre a doutrina católica, a gente tem que, primeiramente, pegar o básico, que é o credo, que para quem não sabe, e eu até pouco tempo atrás eu não sabia, mas o credo significa creio, e ele é o resumo da nossa fé. E é exatamente esse ponto que nós vamos pautar na aula de hoje. Também temos as orações, os mandamentos e os sacramentos. Então, vamos falar hoje sobre o credo, que, como eu falei anteriormente, ele significa creio. E tudo que é falado são as verdades da fé que todo cristão tem, e ele é dividido em 12 artigos. E foi desenvolvido pelos apóstolos. Todos esses artigos, todas essas pequenas frases que nós falamos ao longo desta oração, que nós pronunciamos, seja no início do terço, ou seja durante a missa, tudo que está ali, se você é católico, é como se fosse um termo de uso. É isso daqui, eu acredito, ponto, acabou, você só assina embaixo e você acredita, tá? Então, vamos começar pelo primeiro artigo. E esse primeiro, apesar de ser tão simples, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá, ele é poderoso, ele é Criador do céu e da terra, a gente já sabe. Mas tem muito para a gente explanar tudo isso. Para começar, por que Deus nos criou? Porque se ele é todo-poderoso, se ele é cheio de si mesmo, se ele tem onipotência, onisciência, por que ele nos criou? Simplesmente por um ato de bondade. Ele nos criou para que a gente possa honrá-lo, nos comunicar com ele, possa amar como ele, e por isso ele nos criou imagem e semelhança, para que nós entramos em sintonia com ele. As criaturas de Deus, que são os homens e os anjos, eles foram criados, então, com esse dom da inteligência, da liberdade e do amor. Por mais que nós tenhamos
os animais, as plantas, o céu e a terra. O que nos diferencia das outras criações de Deus é a inteligência, a liberdade e o amor. Vamos falar um pouquinho, antes de falar sobre nós, criaturas como os homens, vamos falar sobre os anjos, que também é criatura de Deus. E ele é acima do homem. Ele é uma criatura que se difere do homem, porque vamos pensar aqui que o que nós somos perto de Deus. Deus não é como nós aqui, carne e osso. Deus é uma energia. Deus é um espírito. Ele é uma energia. Pensa no sol, aquela luz do sol. Deus é aquela luz. O anjo, ele tá é uma criatura mais próxima de Deus, porque ele não depende da carne, como nós homens. Os anjos também são seres espirituais. Eles são puros e criados para ser servos de Deus. Então, ele tem uma inteligência acima de nós humanos. Ele tem controle sobre si acima de nós humanos. Eles não morrem. Então, eles têm algumas características evolutivas, características da criação, né? Que são superiores aos seres humanos. E por isso, eles são superiores a nós. Por isso, eles nos ajudam, eles servem a Deus aqui na Terra, nos conduzindo para a santidade, tá? Então, cada pessoa, cada um de nós, não só as crianças, porque nós temos a ideia, né, aquela fantasia de criança de que, nossa, você tem um anjinho da guarda, reza para o anjinho da guarda, aquele anjinho pequenininho com asas, todo miudinho, e na verdade, ele é uma luz, tá? Ele é um ser superior, mas que cada um tem o seu, e que você pode e que você deve orar por ele, porque ele é um ajudante do Senhor para nos conduzir à santidade, para nos levar a amá-lo ainda mais na eternidade. Não está aqui nessa apresentação, porque eu não quis deixar muito extenso isso para vocês, mas só a ponto de nota, existem várias categorias de anjos que também são superiores. Então, tem os anjos, que são os nossos ajudantes aqui na Terra. Depois tem os querubins, os serafins, até chegar ao arcanjo, que é o que está mais próximo de Deus. E cada uma dessas categorias de anjos tem as suas missões, assim como nós, seres humanos, temos as nossas missões. E nós temos conhecimento, né, que já nos apareceram aqui, ou na Bíblia, 3 arcanjos. O conhecido arcanjo Gabriel, que é quem fez o anúncio à Nossa Senhora, e é também quem fez o anúncio à Nossa Senhora também em Fátima. Nós temos o arcanjo São Miguel, que é o especializado, ele é o famoso São Miguel que trava a batalha contra o demônio. Ele o nome São Miguel significa quem como Deus. E aí, só explicando um pouquinho brevemente sobre isso, para vocês entenderem também. O demônio, ele existe. E o demônio, ele nada mais é do que um anjo que, assim como nós, seres humanos, eles têm o livre-arbítrio, tá? Então, eles devem amar a Deus, eles devem glorificar a Deus, porque Deus é superior a nós, ele que nos fez criatura. Só que o demônio, ele se rebelou contra Deus. Então, ele é um anjo caído, é o que se fala, um anjo caído. Ele é um anjo que se virou contra Deus, e entre esses motivos, o fato de, não vou entrar em detalhes agora, tá? Depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso, mas, entre outros motivos, ele se rebelou contra Deus por ter que amar, por ter que venerar Jesus Cristo. Porque Deus, que é superior a todos os homens, que é superior aos anjos, ele ia se submeter à criatura do homem, que é abaixo dos anjos. Então, Lúcifer, que foi o grande demônio, né, que se rebelou contra Deus, Lúcifer, ele falou: "Quê? Como assim?
Por que Jesus não vem na nossa categoria? Por que Jesus não se encarna aqui, em mim? Eu sou melhor do que os homens. E aí ele não aceitou tudo isso, se rebelou contra Deus e uniu uma galera de anjos com essa mesma ideia, tá? Então existe uma batalha espiritual, porque aí Miguel Arcanjo disse, quem como Deus? Você não é Deus, Lúcifer. Ninguém mais que ele. Ele escolhe onde ele vai, tá? E aí o demônio, que é importante nós conhecermos que ele está presente no meio de nós. Não é assim, não precisa ficar desesperada, porque o demônio está o tempo inteiro aterrorizando a nós, mas devido a essa raiva que ele tem, essa inveja que ele tem do ser humano, ele faz de tudo para nos tentar, para que a gente se volte contra Deus, para que a gente não chegue à santidade. E depois temos São Rafael, que significa medicina de Deus. Então, você vai ver aqui nessa última frase que eu coloquei, que vai muito com o que eu falei sobre Lúcifer. Deus criou os anjos em estado de inocência e de santidade. E tanto os anjos quanto os homens, eles não estão lá acima com Deus. Nós ainda não estamos a ponto de chegar naquela imensidão, daquela felicidade eterna de estar com Deus. Nem mesmo os anjos, tá? Nós temos as missões, assim como nós temos a nossa missão aqui na Terra. Nossa missão é simplesmente vir aqui, passar por uma missão grande, passar por provas para conseguir entrar no reino de Deus. Nós precisamos aprender a amar Deus aqui na Terra para dar conta da imensidão que é o amor de Deus lá em cima. Se nós que já nascemos com, eu vou falar daqui a pouco sobre o pecado original, se nós não nos santificarmos, não passar por essas provas, aqui nós não aguentamos, como a gente tem essa mancha do pecado original, nós não aguentamos essa imensidão, porque nós somos muito inferiores, tá? Então, nós somos submetidos a essa prova para conseguir entrar no reino de Deus. E por isso que os anjos, inclusive, nos ajudam, porque esse é o trabalho deles, eles se santificam através desse trabalho que ele tem conosco. Depois nós temos a criação do homem, que é um ser racional. E ele é inferior aos anjos, por quê? Porque ele tem a alma, assim como os anjos, mas ele é dependente de um corpo. Para ele ficar aqui anexado à Terra, ele precisa dessa parte física. E essa parte física, ela é mais frágil, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A alma do homem é um espírito livre e imortal, criado à imagem de Deus. Então, essa é a nossa. Nós temos uma alma que ela é livre e imortal, e é ela que nós temos que passar por provas para poder chegar a amar a Deus lá no reino dos céus. Mas nós aqui na Terra, nós temos o nosso pecado mortal, e nós vivemos em pecado mortal. Então, eu preciso me santificar, como eu falei, que é o que nós fazemos no dia a dia, tá? Então, o nosso dia a dia, ele é um meio para a santificação, mas ele não é o fim. E aí, falando para vocês agora sobre essa questão do pecado mortal. Vamos falar sobre Adão e Eva, que é o início de tudo. É a primeira criatura de Deus. Adão e Eva, que criou-os em pleno estado de graça e felicidade, sem nenhuma má inclinação e com dons preternaturais. O que significa dons preternaturais? São dons que são diferentes, são acima dos naturais que nós temos. Então, por exemplo, eu tenho o dom de cozinhar, eu tenho o dom de, sei lá, coisas normais que nós temos no dia a dia. Eles têm dons acima dessas coisas que nós não temos, que é o domínio total das paixões, ou seja, aquela paixão da gula, a paixão por coisas materiais, a paixão pelo sexo, todas essas paixões que nos trazem para
a necessidade de sentir aquilo, eles tinham domínio total sobre eles. Eles tinham o dom da ciência, ou seja, inteligência plena. Eles sabiam de tudo, eles não precisavam estudar. Eles não precisavam malhar aqui nos livros, em cursos, para conseguir entender um pouco mais, tá? E eles também tinham o dom da imortalidade. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós não precisaríamos morrer. Nós iríamos passar para a eternidade sem necessidade de passar por essa fase, por essa quebra. Tá? Seríamos transportados para o céu sem passar por ela. E aí é o que a gente escuta, né, muitos padres falar, que está na Bíblia: o salário do pecado é a morte. Depois que Adão e Eva comeu a maçã, desobedeceram a Deus e escutaram a serpente, que é o demônio, tá? O demônio chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês precisam comer dessa maçã, porque dessa maçã você vai descobrir o bem e o mal. Aqui você vai entender sobre o bem e o mal. E Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Porque qual que é a ideia do livre-arbítrio, gente? Seria digno se nós simplesmente fizéssemos o bem porque nós temos que fazer? Eu só vou ser digna, só vai valer de fato a minha ação se eu realmente escolher fazer isso. Se eu realmente escolher o certo, se eu realmente escolher a Deus. Faz sentido eu não ter o livre-arbítrio, que foi o que Deus nos deu? Faz sentido eu não o ter? Então, Deus só me manda amá-lo e eu a amo de maneira obrigatória porque eu não tenho escolha? Então, Deus quer que nós o amemos, mas Ele quer nos dar liberdade. Ele quer que nós realmente escolhamos o amar, que nós realmente optemos pelo bem. E a gente pode optar pelo mal se nós quisermos. Adão e Eva, na sua soberba, achando que eles eram mais inteligentes, que eles eram melhores que Deus, falou: ó, não preciso obedecer a ele, eu vou ver o que rola aqui. Desobedeceram a Deus, comeram da maçã, e a partir dessa desobediência, que é um símbolo, né, que a Bíblia utiliza, a questão da maçã, mas eles desobedeceram, e a partir dessa desobediência, eles perderam todos esses todos esses dons que eles tinham antes. Então, eles tinham antes o domínio total das paixões, agora nós não temos mais. E isso nós temos plena consciência disso. Antes, eles tinham o dom da ciência, agora a gente nasce sem saber de nada. E nós também agora temos que pagar o salário do pecado. Então, agora nós pecamos, agora nós temos essa mancha de pecado original. E por que nós todos recebemos isso? Porque nós temos uma fagulha. Se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós também faríamos a mesma coisa. Nós vamos tender nós temos a tendência para o mal. Nós temos a tendência para não ter domínio sobre as nossas paixões. Então, por isso que nós sempre tendemos a pecar. E a partir do momento que você tem consciência do pecado, ou seja, Adão e Eva, é como se tivesse caído um véu deles. Eles eram puros, caiu o véu da visão deles e agora eles conhecem o pecado. Então, o ficar nu, por exemplo, para eles, onde não havia nada de ruim, agora eles têm dificuldade de olhar para uma pessoa nua na frente dele, o sexo oposto, sem ser de forma pura. Você vai olhar com aquele ar seja de luxúria, de desejo sexual,
como fala, me fugiu a palavra. De julgamento, de comparações. Então, a partir do momento em que você tem consciência do seu pecado, a partir do momento em que você tem consciência de todo o mal que você é capaz de fazer, você está pecando, tá? E nós perdemos tudo isso. Só uma frase que eu tenho anotada aqui, que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas que diz respeito à nossa missão aqui na Terra, tá? A nossa alma aqui na Terra, presa a esse corpo perante a Deus. Se nós não amamos a Deus nessa vida, não há meios de amá-lo na eternidade. É como o cego que não consegue tocar-se pelos raios de sol. Inclusive, Deus nos mandou na Terra para nos preparar para esse amor na eternidade. O que ele quis dizer aqui? Por mais que nós saibamos que Deus existe, por mais que o cego saiba que existe o sol, ele não o vê. O cego não fica, ele não se incomoda com a luz do sol, como nós olhamos para o sol e ele não se incomoda. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Ele não chegou a ver, ele não chegou a ser tocado. Então, nós precisamos ser tocados, nós precisamos passar por essa paixão, passar por essas provas que Deus nos dá. Inclusive, tem muito daquela indagação. Mas se Deus é tão bom assim, se Deus quer que nós passamos por prova, por que Deus nos dá tantas coisas más? Porque Deus, ele é tão, vou dizer a palavra inteligente, mas soa até estranho dizer isso para Deus, né? Ele tem uma ciência tão sublime que ele utiliza, inclusive, do demônio para nos santificar. Então, é através do demônio que muitas vezes nos tenta, é através das coisas ruins que acontecem conosco, é com a cruz, assim como nós vamos ver mais para frente, de Cristo, que nós nos santificamos, tá? É através dessa dificuldade. Vamos passar para o segundo artigo do credo, então, senão a gente vai falar aqui até amanhã. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, o que aconteceu? Logo depois ali de Adão e Eva e todos os desenrolares da história, Deus precisou se sujeitar a todas as limitações do homem para nos salvar, nos enviando o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o homem estava com uma mancha de pecado. Antes, nós não poderíamos ir para o céu. Nós estávamos com aquela mancha. Nós estávamos como se tivesse com uma mancha preta, toda manchada de graxa. Nós não conseguíamos alcançar a Deus. E vocês concordam que Deus não poderia simplesmente nos perdoar? Tá, você está perdoado, pode seguir a vida e a gente se encontra lá no céu. Isso não nos ensinaria. Por isso, Deus precisou se fazer homem, e ele é tão maravilhoso, e ele tem um amor tão grande por nós, que ele se sujeitou a vir aqui como homem e com todas todas as paixões, todas as necessidades que o homem tem de sede, de fome, de sono, de frio, de calor, para nos salvar, tá? Passa-se a ter, então, duas naturezas em uma só pessoa. Ele passa a ser em Jesus, ao mesmo tempo em que ele é um homem de sangue e osso, de suas paixões, suas dificuldades, suas necessidades, ele também é Deus ao mesmo tempo. E isso é um pouco complicado para nós aqui, que temos uma inteligência muito pequena, perto da imensidão que é Deus, então poucas coisas a gente consegue absorver. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele é 100%
tudo que Jesus nos ensinou, todos os milagres que ele fez, tudo que ele veio nos pregar, mas ao mesmo tempo ele sofreu a dor real do ser humano e ele precisava fazer isso. E aí, quando eu entrei, contar a minha história pessoal rapidamente para vocês, quando eu e a Alessandra nós entramos nessa jornada de estudar a fé católica, uma das coisas que eu tinha muita dúvida, que eu escutava sempre, Deus veio nos salvar, Jesus morreu por nós. E eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, mas por que que Jesus morreu por nós? Eu sei que é para salvar dos meus pecados, mas eu não entendo por quê. E aí eu quero lembrar, resgatar vocês rapidamente dos ensinamentos do Antigo Testamento. Porque ao longo da história, né, depois teve Caim e Abel, e aí você vê como o pecado já estava cada vez mais presente, porque um irmão matou o outro. Então, o ser humano ele foi ficando cada vez mais fraco, mais frágil, mais em pecado. Deus foi se revelando ao longo da história através dos profetas. E para você selar uma união com Deus, você precisava fazer certos sacrifícios. Um dos sacrifícios que eram feitos era de matar os cordeiros. Então, para você se sacrificar, porque cordeiro na época era uma carne nobre, era uma carne de um animal em que exigia muito do pastor de cuidar, de dar o melhor alimento, de estar sempre a levando para passear, para amaciar a carne. E não era todos que tinham um cordeiro. Não eram os pobres que tinham os cordeiros. Então, era realmente uma carne nobre. Era o que realmente dava energia para o homem. E as pessoas ofereciam, então, a carne, ofereciam o cordeiro, matavam cordeiros em nome de Deus. Muitas pessoas sacrificavam crianças, filhos, em nome de Deus. Até que chegou o momento, se eu não me engano, é Abraão. Eu peço desculpa, que eu não me lembro agora quem foi o profeta, se eu não me engano, foi É Abraão. Abraão. É que ele demorou para ter filho e quando ele teve, Deus pediu para ele sacrificar. Isso mesmo. Então, Abraão, um anjo veio para Abraão e disse: Olha, você vai ter que provar o seu amor por Deus. Eu quero que você mate o seu filho. Então ele vai até o topo da montanha. E ele vai realmente para sacrificar o filho. E aqui quem é mãe, quem é pai, sabe o amor, a imensidão que nós temos pelo nosso filho. Você imagina o que é matar o seu filho em nome de Deus, que é uma coisa que nós só temos a fé. É a fé que nos faz isso. Então, ele chegou até o topo da montanha. Abraão foi para realmente sacrificar o seu filho. E aí, o anjo falou para ele: Pronto, não precisa sacrificar o seu filho. Você tem fé, você tem amor, você é temente a Deus. A partir de agora, vocês não vão sacrificar mais a si. Eu vou fazer o meu sacrifício. E até me arrepia quando eu falo sobre isso. Porque quem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Deus enviou o seu filho com o amor que ele tem, que seu filho ao mesmo tempo é ele, para nos salvar. Então, ele iria sacrificar-se a si mesmo em nome de todos os pecados. Tá? E o início da salvação foi quando Maria disse sim. Ela se manteve virgem, mesmo depois de dar à luz, por obra do Espírito Santo. Então, Deus veio até nós através de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele quem vai nos ensinar. Vem à Terra unicamente para morrer na cruz, mas para nos ensinar também sobre Deus, através de sua palavra e também de seu exemplo. Antes eram só os profetas que recebiam os ensinamentos, as mensagens de Deus. E agora se concretiza o próprio Deus vindo aqui para nos passar a sua mensagem, para nos passar o seu exemplo e para morrer por nós. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
Então, como eu falei anteriormente, deixa eu ver que chegou alguém aqui. A Vivi. Pronto. Desculpa, meninas. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, nesses próximos credos, nesses próximos artigos, eu não vou me estender tanto, tá? Porque a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas Maria foi a escolhida de Deus, foi predestinada desde o início dos tempos. E essa é uma das invejas, da raiva do demônio. Porque quem é Maria? Maria que é uma criatura abaixo dos anjos. E ela vai ser isenta do pecado original. Ela não tinha a mancha do pecado original como todos nós temos. Porque para vir Deus na Terra, ele precisava vir de uma pessoa pura, de uma pessoa sem essa mancha, tá? E Maria também, apesar disso, ela também tinha seu livre-arbítrio, como Adão e Eva. E olha só que lindo isso. Adão e Eva foi o homem e a mulher que nos manchou, que nos colocou abaixo do que a gente já era. Mas Deus falou: olha só, calma aí, gente. Calma aí, gente, é bom, né? Deus falar isso. Mas ele falou: olha só, vai vir um homem e uma mulher, da mesma forma que mancharam a criatura humana, vai vir um homem e uma mulher que vai salvar essas criaturas humanas. Maria, como a mãe do Filho de Deus, e Jesus, como o próprio Deus. E para o demônio isso é o fim. E por isso que Maria ele tem ódio mortal de Maria. E ela é a nossa advogada, como nós falamos na Salve Rainha. É ela que vai estar ali junto conosco. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, mais uma vez aqui, eu não vou me estender tanto falando sobre isso, porque a gente pode falar sobre isso em outros momentos, mas o padeceu significa ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, que era o rei, que era quem detinha do poder. E o que acontece, gente? Ao longo da vida pública de Jesus, ele começou a pregar, ele começou a fazer milagres, e as pessoas começaram a venerar, a amá-lo, a entendê-lo realmente como filho de Deus. Os reis, os comandantes políticos da época, começaram a ficar revoltados e com medo que Jesus tomasse conta, que Jesus se tornasse rei e fosse superior a eles. Então, isso foi um motivo de grande revolta. Assim como o fato dele fazer vários milagres, muitas pessoas também acreditavam que Jesus estivesse possuído pelo demônio. Olha só que coisa, né? Como se o demônio fizesse coisas boas. Mas eles tiveram esses dois problemas, né? Cristo teve essas duas coisas muito gritantes que definiram a sua crucificação. O seu amor, a sua palavra, o seu exemplo, fez com que a soberba dos reis, olha só como a mancha do pecado original, ela está muito presente. A soberba dos reis olhassem a Jesus e falassem: não, 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 eu sou maior. Deus não pode ser maior do que eu. E quisessem crucificar a Cristo. Assim como, não, Deus não é capaz desses milagres todos. Vamos matá-lo. Só o demônio. Olha só como essa soberba, ela está muito ligada também ao que o Satanás faz na nossa cabeça, tá? Achar que a gente é soberbo, achar que ninguém pode fazer, achar que só nós, achar que tudo é muito terreno, tá? E por isso ele foi crucificado, morto e sepultado.
Então ele desceu na mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. O que é esse descer à mansão dos mortos, gente? Antes da vinda de Cristo, antes da morte de Cristo, na verdade, todos que morriam não se encontravam com Deus, não iam para o céu, como a gente hoje sabe que acontece, mais ou menos. Eles ficavam, como se fosse a mansão dos mortos, como se fosse no subsolo. Não era no inferno, porque eles não foram julgados, mas eles ficavam ali, na mansão dos mortos. Quando Cristo veio, ele fez o seu sacrifício por nós, ele desceu à mansão dos mortos e ele levou com ele todas as almas que estariam salvas, tá? As que não estariam salvas foi para o inferno e o restante foi para o céu junto com ele. Mas claro que isso não aconteceu ainda em corpo e alma, né? Somente as almas foram para o céu. E ele ressuscitou ao terceiro dia, que é o que nós conhecemos como a Páscoa. Depois de 3 dias sepultado, Cristo apareceu vivo novamente no meio de nós. Depois, para resumir mais um pouquinho para vocês, essas outras passagens que são mais simples e que a gente vai falar ao longo das outras aulas. Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, depois de 40 dias que ele passou aqui na Terra, que foram os 40 dias da Páscoa que nós vivemos agora, que acabou semana passada, 2 semanas atrás, não me recordo agora, ele passou fazendo várias aparições, tá? E as aparições de Cristo, ela é uma das coisas históricas, ela é histórica, tá? Ela é muito bibliografada, retratada, porque Cristo fez questão de aparecer para todos. Ele apareceu para mais de 400 pessoas, para que aquilo realmente fosse registrado. Olha que há salvação. Olha que, apesar, eu já passei por o que eu tinha que passar. Eu passei por todo o sofrimento do mundo, por todo o peso. Então, imagina, a gente também pode falar sobre isso em uma próxima aula. Imagina toda a dor e sofrimento que Deus passou ao longo da sua cruz. No período da Quaresma, eu li um livrinho de São Oligório, que fala sobre várias meditações sobre a Quaresma. E cada uma das meditações vinha cutucando a gente sobre cada um dos sofrimentos de Cristo. Cristo não foi só chagado, ele foi cuspido. As pessoas, ele foi ignorado, ele foi rechaçado. Não é algo só físico, é moral, é mental. Ele que era puro, ele que veio com todo o amor pregar, dar exemplo e nos ajudar e nos amar. Então a dor era muito grande, tá? E ele subiu aos céus depois desses 40 dias e agora ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Então nós também cremos que no fim dos tempos ele ainda voltará e nós teremos um segundo julgamento. Porque quando nós morremos, no primeiro e segundo, assim, ó, é questão de milésimos de segundos, nossa alma ela é julgada, a nossa alma se despede do corpo, então o nosso corpo físico aqui, ele não está mais propício para a nossa alma estar aqui, ele se desprende. Nosso corpo fica, porque ele é material, a matéria fica, por isso que nós falamos, a gente precisa se desapegar um pouco do material, porque é a nossa alma que a gente precisa se santificar. E o nosso corpo não pode estar tão superior à nossa alma. Então, a nossa alma se desprende e a nossa alma é julgada num primeiro momento, na nossa primeira julgamento, onde Deus decide se a gente vai primeiro para o céu, se nós já vamos diretamente para o inferno, acabou, já era, e essa decisão é para a eternidade.
nós não temos volta. E imagina que assim, ó, 20 anos pra gente é uma eternidade, né? Só que na eternidade de verdade não existe essa questão do tempo. Ou nós vamos para o purgatório, que é como se fosse uma máquina de lavar roupa. A gente precisa lá ser batido, 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 até que essa mancha, até que a gente purifique a nossa alma. E a gente precisa cuidar muito disso, porque infelizmente nós temos muito, a gente é muito pequeno ainda. Para nós não irmos para o purgatório, que é esse meio termo, no purgatório nós já estamos salvos. Nós não vamos mais para o inferno, mas nós não alcançamos Deus. Mas nós já sabemos dessa luz que ele tem, nós já sabemos desse amor que ele tem. Então, a dor do purgatório, de não alcançar a Deus e de ter que esperar a nossa alma ser purificada, ela é muito grande, porque é como se nós estivéssemos nos correspondendo com o nosso amor da nossa vida, mas ele está longe. Ele está no outro lado do planeta. Nós não conseguimos tocá-lo. Então, é uma dor muito grande, tá? E a gente precisa fazer de tudo para que essa dor no purgatório ela não aconteça. Quanto mais a gente trabalhar nossa alma aqui na Terra, menos tempo a gente passa no purgatório. E olha que tempo lá é relativo, não existe tempo. Ou a gente vai diretamente para o céu. E já ouvi falar que, inclusive, há santos que estão no purgatório. Olha a minha preocupação, já fica até com dor no coração, assim, já até me dá uma palpitação. Santos estão no purgatório. Para vocês terem uma ideia, tá, do que é rapidamente sobre isso. Vamos pensar aqui em Hitler. Vocês acham que ele está no céu? Eu, por mim, gostaria que ele... Eu vou falar de se Deus quiser. Eu gostaria que ele estivesse no inferno. Mas o fato da gente... E se a gente chegar lá no céu e ele estiver no céu? O fato da gente não querer que ele esteja no céu já é digno da gente ir para o purgatório. Porque não é só sobre nós. É sobre esse desprendimento de nós e querer que o outro também se santifique. Então pode ser que na Terra ele tenha sido um capeta em pessoa. Mas se ele se arrependeu, se ele passou por arrependimento, se ele se arrependeu de tudo que ele fez ao longo de toda a vida, se ele já fez as continhas lá com Deus, ele está no céu. E a gente tem que ficar feliz por ele. Então são pontinhos, miudezas, que nós precisamos cada vez mais nos desprender de nós mesmos, desprender do material, desprender do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa ira, das nossas fraquezas, para poder alcançar o céu. E depois que tudo isso acontecer, Deus vem novamente, Jesus vem novamente, para julgar a todos. Aí vai ter o que a gente chama de juízo final. Quando acontecer o juízo final, os corpos e as almas se reencontram e nós vamos subir aos céus de corpo e alma, assim como Jesus e assim como Nossa Senhora. Por isso que nós falamos que Maria foi assunta ao céu. Além de Jesus, somente Maria foi isso, porque Maria era tão pura, livre do pecado original, e ela podia pecar aqui na terra, porque ela também tinha livre-arbítrio. Mas ela era temente a Deus, ela tinha uma fé inabalável. E ela foi reta, ela foi digna. Então, quando cumpriu a missão dela aqui, Jesus a levou para o céu. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que Jesus subiu ao céu, para nós não ficarmos sozinhos aqui, porque todo mundo sentia falta dele. Quem que vai nos ensinar? Quem que vai nos tocar?
Ele nos enviou o Espírito Santo. E aí é difícil a gente ter essa ciência do que é o Espírito Santo. Porque o que é o Espírito Santo? E aí eu quero que você imagine o Sol, toda a força que ele tem. Aquele Sol, com aquela imensidão, com aquela energia, com aquela luz, é Deus. Os raios do Sol, o calor do Sol, os raios, o que nos torna claro, é Jesus. O que a gente consegue ver é Jesus. E a sensação que nós temos na pele, o tocar, o calorzinho que nos aquece, é o Espírito Santo. Já me arrepiei de novo. É o Espírito Santo que nos toca e que nos faz sentir a Deus. Que é como se fosse a luz de Jesus por nós, o tocar por nós. Então, nós cremos também no Espírito Santo, que é Ele quem nos ilumina, que é Ele quem nos dirige e que é Ele quem nos dá graça. Toda vez em que nós buscamos por sacramento, toda vez em que nós fazemos a nossa oração, toda vez que nós crescemos em virtudes, nós vamos ganhando graças e mais graças, que é como se fosse encher o nosso potinho de Espírito Santo. A nossa alma vai ficando com cada vez mais graças, mais graças. E eu vou ficando cada vez mais desprendida. Minha alma vai se desprendendo cada vez mais desse corpo. Ela utiliza apenas como, vamos dizer assim, como uma roupa. Meu corpo é só uma roupa para eu conseguir ficar aqui na Terra. Mas eu vou me desprendendo cada vez mais. Eu consigo controlar as minhas paixões, eu consigo controlar a minha gula, aquele meu desejo de material, de comer, de me preencher com aquilo, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu não preciso de me comprar para me sentir saciada, para me sentir feliz, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um celular novo. Eu não preciso. Porque eu tenho o Espírito Santo cada vez maior, mais gritante dentro de mim. Eu estou cada vez mais desprendida, eu me dou cada vez mais. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, onde ela se doava inteiramente. Não era sobre ela, era sobre o outro. Era sobre ajudar o outro. E não é ajudar o outro, a gente vai ter muito cuidado aqui, porque o ajudar o outro não é querendo nada em troca. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não é para satisfazer o meu ego. Olha, eu ajudei o outro. Olha, eu sou muito boa. Olha, eu sou muito grande. Você não espera. Você só faz. Esse é o Espírito Santo em ti. Nós também cremos na Santa Igreja Católica, que a gente vai fazer uma aula para você só falando da Santa Igreja Católica, que é a nossa mãe, que é a esposa de Cristo, e foi Cristo quem a criou para que nós conseguíssemos ter ele de forma física, porque para nós, seres humanos, nós precisamos da questão física. Se não tivesse igreja, como é que nós saberíamos que nós estaríamos salvos? Que Deus estaria com a gente? Como que nós teríamos certeza de que Deus está ali do nosso lado, se a gente não fizesse confissão? Putz, eu pequei e agora tô ferrada, meu Deus do céu. Não, você vai na confissão através da igreja. É a igreja que nos dá os ensinamentos. É a igreja que nos passa a tradição. Porque tem até aquela dualidade entre os evangélicos e a igreja católica, justamente pelos evangélicos, pelos protestantes, na verdade, dizer que eles são 100% Bíblia e nós não somos 100% Bíblia. Mas a Bíblia foi criada 500 anos depois
de Cristo. Imagina o que foi 500 anos sem a Bíblia. O que essas pessoas faziam? Imagina que os apóstolos, eles estavam em todos os continentes espalhados nos seus apostolados e fazendo os seus escritos, que é o que está na Bíblia hoje, sem um ter contato com o outro, cada um numa ponta do mapa. E aí depois teve todo uma reunião, um levantamento, anos e anos para conseguirem dar como verídico o que cada escrito teve, para depois unir na Bíblia que nós temos hoje. Então, nesse período, por exemplo, o que sobreviveu? A tradição da Igreja Católica, o que foi passado pelos discípulos. O que é passado ao longo das gerações. E se iniciou com Pedro, apóstolo. Nós também cremos na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, que eu já falei para vocês. Eu já me adiantei. Apesar de Deus ter perdoado os nossos pecados, apesar de Cristo ter morrido na cruz por nós, e apesar de nós termos a certeza do céu, não diretamente, e nós temos a certeza de que nós conseguimos, nós pecamos, mas eu tenho a oportunidade de pedir perdão a Deus através da minha confissão. Tá? Mas nós não nos santificamos, isso é outra diferença entre nós, católicos, e a igreja evangélica. Nós não nos santificamos somente através de Cristo, porque para eles, nós já estamos salvos a partir do momento em que Deus é bondade, Cristo já fez a sua parte, e nós só precisamos ter fé. Nós precisamos também de obras para nós católicos. Então, nós precisamos estar sempre criando o nosso apostolado, nós precisamos estar matando os nossos defeitos, atravessando a cruz junto com Cristo, porque é na dor, é na cruz, é na dificuldade, é para acordar. E olha, gente, olha que duro que é ouvir, falar isso que eu vou dizer. Mas pensa de novo na cruz que eu disse para vocês, na dor que foi Jesus Cristo. E a nossa cruz, muitas vezes, é acordar na hora certa. Eu tenho dificuldade de levantar quando o despertador toca. Mas ele só pede isso, que a gente honre o que a gente precisa fazer aqui para nos santificar. Cada dia é uma missão que nós temos para nos santificar. Pegar a nossa cruz e sorrindo, porque quando nós temos a nossa cruz, é quando nós temos Deus do nosso lado. É através dela que nós crescemos. E que a nossa alma cresce, evolui e é cheia do Espírito Santo. Nós também cremos na ressurreição da carne, ou seja, no final dos tempos, o nosso corpo, ele vai se unir novamente com a nossa alma e nós vamos subir aos céus e ter a vida eterna no 12º artigo, junto de Cristo, de corpo e alma. Depois, eu não vou entrar nesse mérito dos mandamentos nesta aula, porque é algo muito grande, é algo que dá bastante pano para manga para nós conversarmos, mas eu já quero plantar uma sementinha para vocês para os próximos encontros, tá? Porque o que é os mandamentos? Bom, perante a tantas dificuldades que nós enfrentamos aqui, a nossa pequenez como criatura, Deus nos mandou os mandamentos através de Moisés, através do profeta, para nos ajudar a ser conduzido para a vida eterna. Porque se não fosse os mandamentos, a gente não tem freio, a gente não para nunca.
é ladeira abaixo. E vamos pensar que se a sociedade não tivesse leis, não tivessem ordem, não tivesse... o mundo estava de cabeça para baixo. Então, nós precisamos desse freio, dessa rédea. Não só para regular a nossa ação perante a sociedade, mas também com relação à nossa ação com Deus. Porque nós somos tão materiais, nós somos tão pequenos, que se não fosse os mandamentos, gente, nem Deus a gente temia. A nossa soberba ia, depois eu converso com Deus. Outra hora. Por quê? Porque a gente não tem, a gente é muito material, a gente precisa aqui, ó. Se eu tivesse uma reunião com ele no meeting aqui, toda segunda-feira, era uma coisa. Agora a gente não tem. Não é material. Então nós precisamos dessa lei para que Deus fale assim, ó, gente, eu só preciso de um pouquinho de vocês. E é mérito da nossa salvação, a partir desses 10 mandamentos que Deus nos dá, escolher fazer ou não, como eu falei no início da aula. Eu tenho meu livre-arbítrio de escolher cumprir os 10 mandamentos, escolher fazer o bem todos os dias, fazer o meu melhor todos os dias, e ser digna desse amor de Deus que está lá em cima. Porque se a gente não passar por isso, como eu falei novamente para vocês, vou falar 10 vezes. Pensa sempre assim, ó, com tudo que eu tenho, o que eu sou hoje, será que eu sou digna do amor de Deus de verdade? Será que eu não estou muito pequena, não tenho que me santificar muito mais? E vamos sempre nos comparar. Nós somos seres de comparações. Então, vamos colocar nossa régua lá nos santos. Porque o que são os santos? São pessoas assim como nós, que vieram para a Terra com as mesmas coisas que nós, com os mesmos defeitos, com a mesma mancha de pecado original. Só que, gente, eles se santificaram saindo desse material, com o livre-arbítrio dele, escolheram viver de linha reta para com Deus. Então, por isso que nós veneramos os santos. Eles são exemplos de pessoas como nós que conseguiram fazer o que a gente teria que fazer. Mas que é difícil muitas vezes, né? Eu quero só dar uma pincelada aqui, ó, no primeiro mandamento, porque só ele a gente poderia fazer uma aula sobre ele. Parece tão simples. Quando a gente faz a catequese, a catequista fala assim para nós: olha, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom, eu amo a Deus, pronto. É muito buraco, é muito mais embaixo. Porque o homem, ele tende a quê? A cultivar sempre o amor próprio, como Deus de si mesmo. Então, o meu trabalho, o que você ama? O que você está preocupado no dia a dia? O meu trabalho, as minhas coisas, a minha casa, o meu curso, meu. E eu sou, olha o que eu fiz, olha, a gente se orgulha do que nós fizemos, do que nós plantamos. Nós não faríamos nada disso se não fosse Deus. Então a gente sempre se diz mérito de tudo. Mérito não é nada nosso, tudo é por Deus. E uma das coisas que nos faz amar a Deus é, primeiramente, ter fé, ter esperança e ter caridade. Falando sobre essa questão do ter fé, ter esperança e ter caridade, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente não tem fé. Muitas vezes a gente não tem esperança. Muitas vezes a gente entra em desânimo. A gente fala, putz, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, que desespero, eu preciso ajudar. Isso não é amar a Deus. Se a gente entrar em desespero antes de sentar com Deus e rezar, Deus, tira de mim esse desespero, porque tá me faltando fé, mas me dê fé. Eu tenho fé, meu Deus, mas me dê mais, eu preciso de mais. E isso é a minha oração todos os dias, tá, gente? Todo santo dia eu rezo. Senhor, me dê mais fé. Eu creio.
Então, nós não podemos ter atos de fé sobre verdades que nós não conhecemos. Por isso que a gente está dando essa catequese para vocês, por isso que a gente tem que estar sempre atrás de conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos trazer fé. Nós, adultos, nós precisamos de coisas palpáveis, a gente precisa de lógica para entender as coisas. Então, por isso a gente precisa estudar. Deus, a fé e a ciência, ela não está separada. É a partir uma está conectada com a outra. É a partir do conhecimento que nós temos mais fé. E é a partir da fé que nós temos mais conhecimento. Então, nós precisamos estar em constante busca com Ele, para que nós aumentemos a nossa fé. E neste mandamento, Deus nos pede essa fé diária, porque se nós não temos fé diária, nós entramos no que nós chamamos de apóstata, que é quando nós temos uma soberba intelectual. Então, por exemplo, se você venera algum professor seu, algum artista, nossa, aquele cara é inteligente demais, meu Deus, se ele tá falando isso, vou duvidar de Deus, hein? Porque será que Deus fez isso? Não. Você olha para aquela pessoa que parece muito mais inteligente, ou você se acha muito mais inteligente. Não, eu preciso saber cafundar mesmo se Deus existe. E, inclusive, tomar cuidado com leituras imprudentes. Se nós lermos algo que foge da nossa fé, por exemplo, não é recomendado que nós procuramos ler livros de outras religiões, religiões espíritas, religiões evangélicas, religiões hindus. Por quê? Porque é muita soberba sua achar que, eu vou ler, não, eu vou entender, eu vou diferenciar o que é, o que não é. Não façam isso, gente. Nós somos esse aqui, ó. O cocô do cavalo do bandido. Muitas vezes esses autores, eles possuem uma inteligência superior à nossa. E eles, Isabela, olha, vem cá, vem toda uma malemolência, no jeitinho. E ele te agrada. Ele pega você e você fala, nossa, ele tem razão. Nossa, faz todo sentido. Nossa, é verdade mesmo. Ele te tira do ambiente da Igreja Católica, ele te tira das ideias que a Igreja prega. Então, por isso que não todas as religiões levam a Deus. Não, não leva. Não leva para a verdade que nós acabamos de falar, que é o creio. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque isso nos afasta da nossa fé. É também pecado contra esse primeiro mandamento. A esperança quando expomos imprudentemente ao perigo. Então, eu sou viciada em álcool e eu vou no bar com os amigos de final de semana. Ou eu não posso beber álcool no momento, mas eu sei que eu tenho uma quedinha. Eu junto com os meus amigos eu vou ter que tomar um vinho, né? Mas você não pode, porque você tá ali com compromisso com Deus, fez uma promessa com Deus, enfim. Você vai lá e você vai atrás de ir? Não. Você tá sendo presunçosa. Não, Deus vai me proteger, eu vou conseguir ficar. E cada mentira que dizemos para nos livrar de possíveis enroscadas, como tomar pílula do dia seguinte, como tomar anticoncepcional, tudo isso fere com o primeiro testamento. Desculpa, gente. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você toma, por exemplo, uma pílula do dia seguinte, se nós tomamos anticoncepcional, que isso é outro tema, não entre em noia com isso, mas pensa bem um pouquinho. Ao tomar a pílula do dia seguinte, ou ao tomar uma pílula de anticoncepcional, ou ao evitar uma gravidez, o que nós estamos fazendo? Não tem fé. Você não tem fé que Deus vai prover as coisas para você, como precisa prover. Você não tem fé que Deus vai te dar quantos filhos você precisa ter e quantos é a sua missão. Você não tem fé que Deus está cuidando de ti, que Deus está providenciando tudo. Você não caminha na fé com Ele, você não confia nele. Então, eu estou me precavendo.
porque vai que não vou dar conta. Isso não é confiar em Deus, isso não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar primeiramente sobre si, tá? No nosso amor com Deus reside na vontade e não nas emoções. O verdadeiro amor é a firmeza da vontade. Eu queria fechar isso com vocês, tá? Porque como foi pauta que eu falei para vocês essa semana lá no grupo, era exatamente com esse primeiro mandamento, para que vocês pensassem um pouco sobre esse um mandamento. O que no seu dia a dia te afasta de cumprir essa lei do primeiro mandamento? Porque amar a Deus sobre todas as coisas é uma escolha, não é sentir. Então, aí na missa todo domingo, porque é obrigatório, a gente é um dos mandamentos ir na missa todo domingo, mesmo quando chove, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu tô em viagem, mesmo quando. Porque é uma escolha, é um compromisso. É a mesma coisa que nós temos um compromisso com o nosso filho. Eu tenho que cuidar do meu filho porque é meu compromisso com ele. Ele não tem outra pessoa senão a mim. E é nosso compromisso com Deus, porque é somente isso que ele pede, uma vez na semana, 1 hora na semana. Não é nem 1 hora aqui em Portugal. No Brasil passa de 1 hora, mas aqui não. É muito pouco. E é uma decisão. Então, quando nós não tomamos essa decisão, quando eu não rezo, quando eu pulo a oração que eu devia orar, porque, agora eu não tô com vontade, eu não tô no melhor momento, eu não tô bem, eu tô meio passando mal. Não é uma decisão, não é um amor. Quando você fica naquela negligência, ai meu Deus, será que eu devo? Será que eu não devo? É falta de fé? É falta de esperança? É falta de acreditar em Deus, tá? E eu quero que vocês fiquem com isso, então, para nós fecharmos. E eu vou abrir agora, vou cancelar a nossa apresentação, para quem quiser perguntar, quem quiser falar. Eu queria só falar algumas coisas assim. É preguiça, com certeza. Só algumas coisas que eu anotei, mas só o complemento do que a Isa falou. Quando ela fala de soberba, a gente precisa entender que tudo que é verdade, tudo que é do bom incomoda o mal. Então, como que eu posso te explicar para vocês? Por exemplo, a Madonna, né? Vamos dizer assim, ela arrasta multidões, né? E Jesus Cristo não arrasta multidões, mas é porque as pessoas são tão soberbas, né, que quando Jesus Cristo que se destaca no meio da multidão, ele é atacado exatamente por causa disso. A Madonna não, a Madonna ela vem com um discurso aonde de soberba, aonde ela enaltece exatamente o nosso pecado. Como nós somos fadados ao pecado, a multidão a massa tende a amar aquilo que é mais fácil. Então, sempre desconfiem disso, sempre, 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 sempre. Então, olha, a Madonna arrasta multidões, a Anitta arrasta multidões. Onde a massa está indo, desconfio, tá? Isso é uma coisa que eu queria falar. Vivi, eu ia perguntar para a Vivi e para a Carla, mas eu sei que a Carla precisou sair. Para você, é claro, corpo e alma? É claro para você essa questão da ressurreição de corpo e alma? Para mim, É claro. Gente, eu não posso abrir, que eu tô num banheiro, literalmente. Não tem problema. Não tem problema, eu só queria saber, porque Jesus e Maria foram os únicos que ressuscitaram de corpo e alma, eles não estão enterrados em lugar nenhum, e nós vamos ressuscitar só em alma. Sim, para mim tá claro isso, isso sempre foi claro. Eu acho que, para mim, até essa primeira aula que eu não peguei o comecinho, não entendi muito bem, não escutei o que vocês falaram no começo, mas vou assistir. É bem importante, porque, não sei se vocês viram lá, eu comprei o livro do terço, porque eu falei assim, você precisa entender, por que eu rezo o terço? O que eu tô falando quando eu tô rezando o terço? E aquilo, né, do ser humano, às vezes, de querer raciocinar as coisas, mas até mesmo para eu poder justificar por que eu tô rezando, entender, fazer literalmente esse catecismo mesmo. Então, isso eu entendo. Disso não tenho dúvida alguma. É mesmo quebrar a preguiça, como a Romy falou ali, a disciplina mesmo de colocar Deus
em tudo, em primeiro lugar, na verdade, né? Então, acho que é o compromisso de quebrar a preguiça, o medo do compromisso, porque é um compromisso que você tem que fazer com Deus. Então, eu tô nessa fase mesmo de dar o passo decisivo, sabe? Não sei se vocês conseguem entender. Sim. Sim. Eu falei isso porque para mim não era claro, tá? Na verdade, muito do que a Isa falou hoje eram coisas que ela até me relembrou, porque, primeiro, que eu não sabia, e segundo, porque ela me relembrou e é bom sempre a gente reforçar, por isso que eu perguntei, só por isso, tá? E uma coisa também que eu ouvi essa semana do Padre Alex Nogueira, que eu também achei maravilhoso, que a Isa também falou, que é sobre a caridade, né? Caridade sem fé é só filantropia. Então, a gente também tem isso muito claro. E a questão também dos sofrimentos, uma coisa também que está escrito, inclusive, no livro do Padre Marlon, para PC para Vivi, é que, olha só, para vocês verem, né, essa questão do sofrimento também que a Isa falou, das nossas cruzes. Santa Teresinha era uma que pedia sofrimentos a Deus. Quem que faz isso? Ninguém. Nós não fazemos isso. Eu meio que pedi, mas eu pedi meio assim, ó. Exato, a gente pede com medo. A gente pede com medo. A gente pede com medo. Mas é abraçar. Eu tô lendo o livro que eu peguei lá no Opus Dei, pode falar. Só para complementar o que a coisa falou, a Vivi falou. A gente começou pelo credo, Vivi, porque a catequese começa pelo credo, tá? Sim. Não foi uma ordem que nós escolhemos. A catequese, o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro que todos nós deveríamos ter, assim como a Bíblia, a explicação começa pelo credo. E o credo, você vai ver depois na aula, mas o credo significa creio. Então, é como se tivesse um termo de uso e responsabilidade. Tudo que contém ali são os artigos que é o resumo da nossa fé. Isso. Eu lembro que a Camila Massaneiro falou pra gente, uma vez, eu nunca esqueci, que a gente reza o credo depois da homilia na missa, que é como se fosse assim, é aquela caixinha dos contratos que a gente vê na internet. Eu concordo com os termos gerais, sim, estou de acordo. É tipo isso, eu nunca esqueci que ela falou e eu falei, achei maravilhosa a analogia, é isso mesmo. Eu concordo, aceito os termos e ponto. Achei muito bom. Exatamente. E eu esqueci o que ia falar agora. Você falou que estava lendo um livro. Eu estava lendo o livro que eu peguei lá na Opus Dei, que são as homilias do Padre São José Maria Escrivá. E caiu para mim justamente uma homilia em que ele fala: se você tem uma cruz, se você tem uma dor, um sofrimento, abrace, porque você pode ter certeza que Deus está é agora que Deus está do seu lado. É agora que Cristo está com você. E é agora, assim, ó, é como se ele tivesse, é como se tivesse um pai que tivesse te colocando num teste e ele tivesse aqui, vai, filho, vai, eu sei que... Sabe quando a mãe coloca o filho para andar e ela tá ali do seu lado, mas ela precisa que você ande sozinha, ela precisa que você caia sozinha, porque se você não cair, você não vai conseguir andar. É mais ou menos isso, tá? Que a cruz não serve. De resto, Vivi, tudo certo? Sim, tudo certo. Eu tô aqui na logística do celular. Então tá bom, gente. Certo, acho que é isso, né? Uhum. Para a aula de hoje. Depois, na próxima aula, a gente vem com mais um tema voltado à catequese. Viu só? Não dava para falar sobre os 10 mandamentos. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. E essa primeira introdução de falar sobre criatura é também importante, né? Para a gente entender a nossa origem em relação a Deus. Uhum. Então é isso, meninas, para o dia de hoje. Semana que vem tem Fátima. Nossa Senhora. É domingo, não é? É domingo. Isso. Ah, tá. Eu já falei, no sábado tem encontro ou não? Tem. Tem, tá. Vamos fazer também. E acho que seria bom nós rezarmos, se alguém puder rezar o terço na segunda-feira de novo. A gente rezou o terço na semana passada, não foi? Ao vivo? É. Sim, foi. Na verdade, já tem algumas semanas, mas pode ser. Acho que foi na semana retrasada, né? Na semana passada. Por mim, tudo certo. Terça, segunda, 6h30. Então tá, Sim, gente. contem comigo.
Estivemos reunidos em nome do Senhor. Obrigada por essa nossa aula, por mais conhecimento. Pode ter certeza que o Espírito Santo já está junto conosco. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e esteja conosco ao longo do dia. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, meninas. Bom sábado para vocês. Meninas, bom sábado. Tchau.